E aí, mas daí quando foi a virada mesmo para criar a venda de software e começar a prestar serviço, né, com esse foco? Cara, eu estava ansioso por essa pergunta aí, porque eu pouco falo nos meus conteúdos sobre o meu lado empreendedor, né? E quando a gente fala de, pô, o cara cria conteúdo, criou lá, posta vídeo e tal, o pessoal fala youtuber, né? O cara vai ganhar dinheiro no As YouTube. pessoas tá me chamando de Nunca youtuber. foi esse meu O pessoal tá me chamando de youtuber agora também, eu acho meio estranho, mas ok, vambora. Então, assim, eu tô com 43 anos e o meu formato, a minha ideia de empreendedorismo é o cara que tem uma indústria, uma empresa grande de serviço, vários funcionários, carros, tudo envelopado e tal. E essa era a visão que eu sempre tive. Eu vou passar aqui um histórico rapidinho. Legal. Como eu sempre fui extrovertido, eu sempre fui, desde que eu entrei na área comercial, eu sempre fui focado no ganhar mais, né, na busca por financeira, né, o ganho financeiro. E eu casei o útil com o necessário, né? Tipo, eu precisava pagar a conta, porque eu tinha comprado carro, queria casar e queria fazer um monte de coisa. E aí eu gosto de trabalhar, sou um workaholic e, na área comercial, eu fiz um cálculo simples, Thiago. Se eu tenho 50 consultores na empresa e os 50 consultores estiverem trabalhando por um projeto que eu vendi, 5% do que eles faturam é meu. Simples assim. Então, quando eu vi um consultor parado, eu perguntava pro cara, tá, que projeto está trabalhando? Hoje a gente não tem projeto, eu estou sem projeto. Eu ligava para o gerente de serviço, como é que o cara está sem projeto, velho? Eu ligava para o cliente da base e gerava uma receita lá, né? Fechava uma coisinha. Era mais ou menos assim. E aí, o que acontece, cara? Quando eu me tornei empreendedor, que eu comecei a criar o venda de software, a minha ideia não era ser youtuber, a minha ideia era ter uma empresa de consultoria e que eu pudesse trabalhar localmente aqui para fazer uma passagem. Eu não queria mais trabalhar exclusivo, né? Eu tinha um contrato de exclusividade, eu tinha minha empresa já, que eu abri em 2007, mas eu terceirizava a área comercial, só que era exclusivo. Eu queria fazer isso para mais empresas, eu queria ser vendedor, continuar sendo vendedor de software, eu representante de software, representante comercial de várias ERP. empresas de software, de várias empresas de tecnologia. Isso, a minha ideia era representar softwares específicos. E aí eu fechei contrato com uma empresa que tinha um software de gestão orçamentária, eu fechei um contrato com um sistema de automação comercial, uma outra com a Exact Sale, comecei a vender Exact Sale bem no meu começo, RD Station e tal. E que eram softwares que eu sabia que tinha aí uma aderência bem legal no mercado. Então essa foi a minha primeira ideia. E aí eu mudei, cara, quando eu comecei a criar conteúdo para venda de software, que na verdade a minha ideia não era eu ser o vendedor. A minha ideia era eu chegar em outros canais de vendas de empresas de software e ensinar eles a vender aquele meu parceiro. Então eu estava disposto, inclusive, a repartir 50% da minha comissão, só que 50%, aquela ideia, né? Fazer a junção agora. Porra, se eu tiver 50 canais de vendas vendendo os softwares que eu represento, 50% do que eles venderem é meu. Entendeu? Então essa era a minha ideia, fazer isso no Brasil inteiro. Só que como é que eu ia chegar nas empresas de software? No tete-a-tete não dá, eu comecei a compartilhar conteúdo. Olha que interessante, cara. Eu comecei a escrever isso nos meus blogs. E aí eu comecei a escrever aquelas coisas que eu estava frustrado e que eu não conseguia botar para rodar na empresa para a qual eu trabalhava. E aí era marketing digital, era contratar vendedor, era treinar o cara, ter processo, enfim. E aí eu comecei a compartilhar conteúdo, fiz vídeos, né? O meu primeiro vídeo no canal do YouTube, inclusive, eu tô todo vermelho, porque eu acho que eu demorei umas 5 horas. Eu tava pé da vida, né? Eu tava já frustrado, tava desistindo já de fazer o vídeo, porque eu levei umas 5 horas para gravar um vídeo de 5 minutos. Mais ou menos assim. E aí, cara, começou a criar corpo e, graças a Deus, hoje eu tô aí com mais de 1.300 profissionais já treinados pelo meu programa. Nossa. Na primeira etapa, eu validei o treinamento, porque eu tinha o conteúdo, né? Eu tinha aquela experiência de ser vendedor e ser gerente da área comercial, mas eu não tinha ainda a especialidade, eu não tinha feito isso em lugar nenhum. Mesma coisa que eu desenvolvi o software, né? Mas eu nunca vendi para ninguém. Só que eu fiz o efeito contrário, eu não criei o produto de consultoria, eu não criei o treinamento primeiro. Eu fui validar que eu tinha conhecimento, porque eu não me sentia especialista em venda de software, eu tinha até
até estava falando para ti, eu não, nenhum lugar você vai ver eu falando que eu sou especialista. Né? Por quê? Porque quem tem que ser o especialista é o meu cliente. Ele tem que ser especialista em venda do software que ele vende. Então, quando eu me coloco como especialista, eu tenho que ser melhor do que você. Eu tenho que vender qualquer tipo de software. E o negócio é muito grande, né? Sim. Então, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? Eu comecei a validar que o mercado precisava daquele tipo de conhecimento. Aí eu comecei a fazer curso presencial. Aí eu fui para Brasília, dei um treinamento, fui 2 vezes para São Paulo, peguei o conteúdo, revalidei, entendeu? O pessoal, depois eu ficava ligando para a galera, pô, o que tu aplicou? O que deu certo para ti? O que não deu? Ficava enchendo saco por e-mail, né? Para fazer pesquisa. E eu fui pesquisando. Fui para Florianópolis, fui dar treinamento também presencial em Joinville, que são locais aqui da minha região. E por último, eu deixei Blumenau, porque eu sabia que aqui em Blumenau iria surtir algum efeito em termos de consultoria, que foi onde deu certo mesmo essa minha estratégia. E aí o que aconteceu? Aqui em Blumenau, fechei alguns contratos de consultoria para implementar, né, aquele processo que eu estava compartilhando nas empresas, deu super certo, só que o que eu comecei a fazer? O eu presa, né? Comecei a ser eu presa. Enquanto eu estava lá implementando no meu cliente, eu não estava vendendo, eu não estava criando conteúdo. Sim. Ou eu ficava trabalhando 24 horas por dia para aprender a fazer, editar vídeo, né? Virava à noite, a minha esposa ia dormir sozinha e eu estava lá trabalhando igual um cavalo, né? Sim. Mas todo esse processo foi um aprendizado. E aí o que aconteceu? Apareceu um tal de Érico Rocha na minha timeline aí. A forma de lançamento, 6 em 7, eu falei, meu, o que é esse maluco, cara? Que legal. E aí eu comprei o fórum, comprei o fórum Até de comentei com você dos 2016. bastidores aqui do Érico, eu não sabia que fazia parte aí dessa jornada mesmo. E aí eu comprei em 2016 o Fórmula de Lançamento, e aí como eu sou estudioso e metódico e autodidata, em menos de 2 meses eu já tinha zerado o curso do cara, extremamente complexo, não entendi nada no primeiro momento, aí eu, vou desistir, não vai dar certo. Aí minha filha nasceu nesse meio tempo, aí eu falei, não, cara, quer saber? Eu vou fazer o que ele recomenda. Eu vou lançar mesmo sem ter curso, mesmo sem ter aula. Nossa. E eu fiz isso, cara, essa loucura. Uhum. Então, assim, e aí, você não tem um curso 6 em 7. definido, já nem preparado, e você já está vendendo, é isso? Exatamente. Nossa, o que eu tinha eram uns slides, daquele curso que eu tinha validado presencialmente, né? Aí eu vendi, meus clientes mais antigos aí de 2016 nem sabem disso, mas enfim. Aí eu vendi, e aí, cara, foi uma loucura, porque quando eu vendi eu tive que gravar, né? Sim. E aí abre computador, grava em qualquer lugar, fala um monte de coisa e tal, mas seguindo o método. Sim. Deu super certo, cara. Tanto que, a regravação da metodologia, que é um curso para vendedor, para empresários, que eu uso na minha metodologia hoje, eu regravei apenas 3 módulos, cara. Desde 2016 é o mesmo. Caramba. Funciona, né? Eu só regravei. O que funciona. Funciona, porque é processo, entendeu? Aham. Legal. É processo, é método e processo. Entendeu? Então foi assim que eu criei o Venda de Software. E aí foi criando o corpo, o conteúdo foi aumentando. E aí eu levei, quando veio a pandemia, eu tinha uma equipe só de retaguarda, que respondia e-mail, fazia retaguarda. Então eu ia te perguntar isso, EAD, você foi etc. estruturando a empresa agora, né, depois de formado, começou a dar certo e tal, você começou a estruturar isso, ainda é só mais no digital mesmo, então você consegue dar conta? Como é que tá isso hoje? Então, até um ano antes da pandemia, até 2019, o meu foco era a consultoria. O local aqui, os caras queriam me contratar para ir para o Rio de Janeiro, eu não fechava, botava o preço lá em cima justamente para não fechar, porque não era o meu foco era empresas locais aqui, até porque eu estou cercado por empresas de software. Um deles, inclusive, é meu vizinho. Blumenau é um polo, né? Um polo de empresas de tecnologia, né? Eu atendi São José, Netpax, inclusive, que no primeiro ano pós-consultoria eles cresceram 65%, aumentaram 65% o faturamento deles, e estão crescendo a cada ano, entendeu? Seguindo o processo. Porque uma das coisas que eu faço, Thiago, da minha mentoria, é que o cara não vai depender mais de mim. O maior problema da consultoria, que eu sempre achei ruim, é que o consultor passa a ser parte do problema da empresa, entendeu? E eu não queria ser parte do problema comercial. Então, hoje, eu ensino o empresário
para ele não depender de mim para absolutamente nada. Os meus clientes sabem disso. Como é que você faz ensino isso? o beabá. E como é que você faz isso? Assim, como é que você faz isso? Isso é importante a gente falar porque realmente é um desafio, né? O normal, assim, é passar treinamento, passar a orientar, ter um processo muito bem definido, mas ainda assim não tem aquela garantia que o cara vai seguir na risca, o cara vai conseguir realmente absorver aquele conteúdo, aquela metodologia. E quais as técnicas que você usa para realmente passar isso e o cara ficar, não ficar dependente? Não, isso eu não consigo resolver, né? Se o cara não tem, às vezes ele compra o meu treinamento como um alívio, como se fosse uma droga para ele, né? Igual quando a gente compra livro e não lê. De ânimo, sei lá. Eu não consigo resolver isso, cara, e nem dou bola. O cara entrou no curso, pagou do bolso dele, entrou no treinamento e não faz, ou fez tudo só assistindo vídeo, em 15 dias ele assistiu tudo e não aplicou. Cara, eu não posso fazer nada, entendeu? Agora, o que eu faço na mentoria e o que eu faço na mentoria em grupo também, que são mentoria individual e mentoria em grupo. Eu cobro, cara, o tempo inteiro. Eu cobro o tempo inteiro. Então, eu chego para um cliente que não está fazendo, aí eu não vou dar atenção para ele porque ele não quer, ele não merece. Não, mas mesmo que o cara esteja fazendo, agora, né? Não tô falando nesse sentido, eu tô falando no sentido mesmo de você internalizar isso para a empresa, para o cara absorver realmente e transformar, mudar a gestão dele a partir disso. Qual que são as suas técnicas para fazer isso acontecer? Porque é um dos maiores desafios, imagino, como prestador de serviço. Não, eu me torno gerente dele. Durante 6 meses, eu me torno gerente ou diretor, né? Dependendo de quem é o cargo que eu estou tratando, eu me torno gerente dele. Então, eu traço metas de 3 meses, meta de 6 meses e meta de 12 meses. Meta de crescimento, aumento de faturamento. Nossa. E aí, o que acontece? Vai se justificando, né? Mas peraí, eu não fiz isso. Então, vamos traçar um plano aqui para a gente fazer. E aí eu cobro o plano, eu boto data, eu direciono aquela ação que nós vamos fazer para atender a meta de 3 meses, meta de 6 meses ou meta de 12 meses. Entendeu? É como se você fosse o diretor dele e você faz aqui, se você cobra com esse nível de autoridade mesmo, que legal. Isso, porque daí eu peço autonomia. Cara, mentoria não é passar a mão na cabeça. Sim. Mentoria é chegar e eu dizer, cara, bicho... Você tá pagando para isso. Entendeu? Eu nunca cheguei a ter problema com relação a isso, né? Mas a gente chega num ponto e que eu digo o seguinte, tu tem certeza que eu vou te ajudar? Tu tem certeza que o meu programa de mentoria é o recomendado? Vamos dar um tempo para ti? Então, enfim, aí o que eu estou querendo dizer para ti é o seguinte, eu cobro e cobro pesado. Cobro pesado no seguinte sentido, eu não quero o teu dinheiro, eu quero ver o teu sucesso. E aí o que acontece? Entra o empresário, entra a equipe de marketing, de vendas, eu vejo que eles estão executando, eu não me preocupo, entendeu? Sim. Porque eles vão assistir as aulas, vão ver o método, vão entender o processo, tiram dúvida comigo o tempo inteiro, entendeu? E aí eu vou ajudando quem está tirando dúvida. E aí, agora vamos aproveitar que você é da escola aí do Érico Rocha, que faz parte da sua estratégia de marketing digital, que inclusive é muito boa, né? Dá um resultado muito grande e tal. Que é justamente a gente começar a dar aquele gostinho para quem tá assistindo a gente, né? Começar a ver, vou aplicar isso, já ver o resultado na prática para depois, né, realmente ver que você sabe o que está orientando, que realmente a sua metodologia funciona, né? Então, vou te pedir já uma amostra grátis aí. Então, eu quero que você fale primeiro desse caso da consultoria, depois a gente pode falar também para o curso pro vendedor em si, para ele melhorar os resultados. Mas nesse caso, você, supondo agora, você vai fazer uma consultoria para uma empresa, pode ser para mim aqui, eu vou absorver essas dicas. Quais são os primeiros passos que você observa, que você avalia, e quais as primeiras metas e atividades que você impõe ali para o cara fazer para melhorar o resultado? A primeira é fazer uma SWOT. Fazer uma boa SWOT. Uma SWOT não com uma visão em planejamento, mas sim uma SWOT com visão estratégica comercial. Ou seja, de todas as ameaças, pontos fracos que você tem, você consegue converter em oportunidade? Então essa é uma forma, uma visão da SWOT que a gente precisa fazer em conjunto. Legal. E a gente vai analisando. Esse seria o primeiro passo. Por quê? Porque daí, fazendo uma SWOT junto comigo, eu parto do 0 a 100 junto contigo.
entendeu? Eu conheço os podres da tua empresa, conheço as ameaças, conheço os concorrentes, e aí dali eu já saio orientando aí coisas que vão funcionar. Só para quem, né, quem não tá tão afiado, se a análise SWOT é aquela análise interna e externa, né, dos pontos positivos e pontos negativos da sua empresa ou do seu departamento, do seu processo. Então esse é o primeiro passo que você faria, com a visão do departamento comercial, dos processos da área comercial. Isso. Porque, na verdade, a SWOT em cima de uma visão que eu criei para a mentoria, né? Para o curso do Venda de Software na Prática, no caso. Porque a SWOT convencional, né, do planejamento estratégico empresarial, ele vai analisar pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, mercado, mais stakeholders, né? Isso. Fornecedores, enfim. Aí vai ficar bonitinho, né? Tudo montado e tal. Só que o empresário não sabe fazer o que fazer com aquilo, né? Sim. Fica lá mapeado, fica desenhado, bota lá na gaveta, agora a gente tem planejamento estratégico, mas não sai nada lá. Não sai nada de lá. Então eu criei uma forma de fazer com o meu cliente uma análise SWOT com visão de negócios, com visão de vendas, com visão de receita. Então, a partir dali já sai com um direcionamento para a receita de curto, médio e longo prazo, entendeu? Legal. Então, eu diria para ti, assim, por exemplo, quanto que tu tem de oportunidade na base e que tu não levantou ainda? E que tu nem conseguiu fazer abordagem ainda, entendeu? Tu dá na base, é dinheiro rápido, dinheiro fácil, entendeu? Então, essa é uma das orientações que eu dou. Já é uma segunda etapa, né? O primeiro ponto de exploração é valorizar e aproveitar ao máximo a base de clientes da empresa, né? Por mais um negócio óbvio que seja, muita empresa esquece disso, né? De simplesmente fazer um cross-selling, você já tem relacionamento com o cliente, fica focando em trazer novos negócios e não dá a atenção que deveria para a base. Então, já é um dos primeiros pontos ali que você aborda, né? Isso. E outra é estudar o ciclo de venda. Então, se você tem uma taxa de fechamento de 2, 3, 4, 5, 35%, como ontem a gente estava conversando com um cliente, tá? Eu avalio essa taxa de conversão e a gente estuda volume para você aumentar ou, né, manter a taxa que você tem. Legal. O que é o volume? Volume de lead entrando na sua estratégia inbound. Mas André, eu não tenho uma operação comercial ainda. Então, a gente tem que ter uma forma de buscar esses leads, buscar essa prospecção. Vamos comprar a lista, não vamos? Aí tudo depende de situações aí, né? Vamos fazer abordagem fria, vamos fazer conteúdo para atrair lead, e tudo isso vai direcionar aí a estratégia. Se for algo que já está rodando, já está funcionando, a gente vai estudar funil de vendas. Aí vamos lá analisar o forecast. O que é forecast? Vem para as definições. Descarta o que não é lixo, vamos dizer assim, né? O vendedor botou lá só para fazer volume. E aí eu vou fazendo, vou fazendo todo esse trabalho aí. E o que acontece quando isso é implementado e o gestor passa a fazer a gestão e eu cobro o gestor? Porque se eu for fazer como eu fazia na consultoria, ia ficar lindo, maravilhoso, aquele fluxo do processo, né, na parede, como às vezes vocês já viram atrás de mim aqui, quem segue mais tempo sabe que eu tenho fluxo do processo, vai ficar lindo lá, vai ficar tudo documentado, tudo no servidor e tal, só que ninguém aplica, entendeu? A mentoria, eu faço você aprender a pescar pescando junto contigo. Legal, então, e eu fiquei surpreso que você falou que dura 6 meses, então realmente você, vive a empresa junto com o cara ali para o negócio acontecer, então, esse acho que é um grande diferencial, suporte, né? Eu dou suporte no privado, né? Então eu dou suporte no privado do WhatsApp, então tem 2 mentorias, Thiago, tem a mentoria em grupo, onde tudo é feito em grupo, legal. O suporte é no grupo, toda terça-feira nós temos uma call de café com software, né? Então vem todos os empresários, a gente conversa, às vezes eu dou uma motivada na galera ali, peguei Covid outro dia, aí antes disso a gente teve uma reunião onde eu motivei todo mundo, foi meio que uma palestra motivacional, aí no pós-Covid a gente fez uma reunião de retomada, então é uma mentoria viva, e o pessoal vai se ajudando também, né, nesse caso aí, é legal por causa que vai fazendo network. É muito legal. Deve ser legal muito mesmo. Legal, o pessoal vai se ajudando, um tira dúvida do outro, bota pergunta lá no grupo, ou eu respondo, o outro colega responde. E um vira case do outro, né? Porque, fulano, como é que tu fez aquele vídeo? Que ferramenta tu usasse? Como é que tu contratasse? Sim. Aí o frustrado, né? Aquele,
Pessoal, contratei o Uber, esse dia estava falando, contratei o vendedor e o cara, né, o usuário de droga saiu, aí agora eu tô sozinho de novo, aí os outros vão lá, pô, não, vamos lá, vai que vai dar certo, dando uma motivada, sabe? Isso é sensacional, cara, network é muito massa. E aí, isso é a mentoria em grupo que eu faço por turma, né, que eu uso ali o fórum de lançamento para fazer a turma, né? Então, eu abro 2 no ano, somente. Legal. Estou revelando aqui, é uma estratégia, mas 2 no ano só, por quê? Porque daí eu acumulo, né? Eu faço aí, hoje eu tenho uma esteira de produto, é um pouco diferente do que o Erwin ensina a fazer, mas eu tenho aí hoje uma esteira de produto bem estruturada, eu tenho uma equipe de retaguarda que faz tráfego, que faz conteúdo, que faz agendamento dos posts, eu praticamente a coisa roda sozinha, né? Tem umas duas pessoas trabalhando só com criação de conteúdo. E aí eu tenho o meu financeiro, também está totalmente terceirizado, e toda a parte comercial da minha empresa, ela é automatizada. Então eu tenho um autoresponder, eu tenho captura de leads, eu faço a qualificação do lead com tags, e aí quando ele levanta a mão lá, eu qualifico a empresa. As estratégias na prática que você também vai ajudar o cara a criar isso internamente e tal. Isso. Legal. A gente monta a máquina de vendas, faz curadoria de conteúdo, direcionado, né, para a empresa de TI, e todo esse trabalho a gente vai fazendo a 4 mãos, no caso, né? Então, se precisar, eu abro o script ali, faço correção e mando de volta para o gestor. E aí, por que ele fica 6 meses? Ele pode renovar por mais 6 meses, se ele quiser, né? E se eu achar que faz sentido, mas a ideia é que ele não precise mais tirar dúvida comigo. Então, antes dos 6 meses, Thiago, a maioria dos meus clientes, ou eles declinam do projeto, que está tudo bem, né, ou não funcionou, ou por algum motivo o gestor decidiu parar o projeto, ou algumas vezes, 2 vezes eu parei, eu falei, cara, tu tá com um monte de problema pessoal aí, não vai rolar e vamos parar, não... Caramba. Né, o que tu me pagou, se tu quiser eu devolvo, tudo, né, tipo, tudo bem. Sim. Uma vez precisei fazer isso, mas a maioria acaba seguindo a sequência de 6 meses, chega no final de 6 meses e eles estão rodando o processo sozinhos, eles não precisam mais de mim. Que legal. O que eu quero dizer com isso? A gente faz uma autocrítica, né? Quando a gente está frustrado ou quando a gente faz alguma coisa errada, a gente faz uma autocrítica. Sim. Na maioria das vezes a gente não sabe onde a gente errou ou o que a gente poderia ter melhorado, entendeu? O mais essencial é justamente isso. Eu vou dar o passo a passo de tudo que você precisa fazer para conseguir chegar no final e vender um projeto, mesmo sendo o mais caro.